Hoje eu tô dando a continuidade das dicas de pincéis para vocês. Lembrando vocês que na semana passada eu dei dica de pincéis de delinear e também já dei dos pincéis de esfumar. Então corre lá no Correio Nogueirense, www.com.br, entre em coluna, tapa no bizu, que vocês vão ter a dica dos pincéis anteriores. Perdeu? Corre que tá lá a dica, hein? Fica registrado ali para vocês. Agora, hoje eu vou falar dos meus pincéis queridinhos que eu uso para aplicação de base. Vem comigo! Bom, gente, o que eu mais uso, o que é a minha paixãozinha e eu não troco, é o pincel língua de gato, tá? Que ele tem esse formato assim. Eu fico curiosa para saber por que língua de gato. Eu não tenho gato, não sei se a língua é assim, mas deixa a gente um pouquinho curiosa, não deixa? Mas enfim, focamos e vamos falar de pincel. Eu gosto muito desse formato, eu acho que é um pincel que ajuda a gente a economizar a quantidade de base. Por exemplo, esse que é o famoso Kabuki, eu acho que ele utiliza muita base. Ele faz um trabalho legal, ele deixa uma aplicação de base e um acabamento bem bacana, porém eu acho que ele absorve muita base e fica muito dentro do pincel. Então, para nós hoje, com o dólar em alta, é bom a gente economizar. Então, eu ainda fico com o meu queridinho língua de gato. E esse é o famoso que são os fibers, que tem aquela pontinha bem soltinha. Eu uso para dar mais um pouquinho do acabamento. Porque quando a gente aplica o pincel língua de gato, fica sempre aquelas marquinhas, e aí esse você dá aquela esfumadinha para tirar as marquinhas. E a sensação do momento, e nós não podemos deixar de fora, é quem? Deixei ela longe, é as nossas queridinhas esponjas, né? Eu uso ela úmida, há quem use ela seca. É tudo uma questão de adaptação. Eu gosto de colocar minha esponjinha na água, tirar bem o excesso dela com carinho, porque essas esponjas, com o tempo, elas começam a esfarelar e trincar. Então eu gosto de usar elas dessa forma, úmida, também pensando na economia, e com ela úmida eu sinto que a base ela dá um efeito um pouco mais, não sei se a água nesse contato com a base dá uma equilibrada, mas não sei, eu gosto desse acabamento, tá meninas? Então vai de gosto, quer seca, pode usar ela sequinha, porém eu acho que ela absorve muito a base que foi aplicada no rosto. Tá? Então esses são os meus queridinhos. Agora vem comigo que eu vou passar para vocês o que eu uso de corretivo. Agora vamos falar de pincéis para aplicação do corretivo. Gente, tem formatos médios, grandes, menores e todos os tamanhos. O maiorzinho eu gosto para fazer a aplicação do corretivo nessa área aqui, ó, tá? Que é a correção. Às vezes a gente vai usar um pouquinho no meio do nariz, queixo, testa. Isso lembrando que eu já dei a dica para vocês, cada formato de rosto existe uma correção, que é a famosa luz e sombra ou o contorno. Esse mais fininho aqui, ó, é o pincel famosinho, já passei essa dica para vocês, que é da Macrylan. Eu amo esse pincelzinho, porque ele pode ser usado também para essa aplicação e principalmente na hora que a gente vai fazer a aplicação de corretivo nessa área dos olhos e fazer aquele contorninho para fazer a correção da sobrancelha. Então esse é o que eu mais uso e o meu mais queridinho, tá? E esses mais redondinhos, tá? Também são formatos e também uso. Mas Patrícia, peraí, você tá falando que esse da Macrylan é teu queridinho, é o que você mais usa. Por que você tem outros formatos? Gente, não dá para usar um pincel só em uma cliente, então nós temos que ter uma quantidade maior, porque reforçando tudo que fica úmido pode criar fungos, bactérias, e aí é o perigo de ficar usando o mesmo pincel no rosto da cliente. Então, no caso de cliente, nós temos que ter outro pincel para estar fazendo a troca e higienização, tá? Agora, para uso próprio já é diferente. Uma dica que eu dou para vocês é, acabou de usar o pincel, vem comigo. Tá vendo essas toalhinhas que a gente usa na cozinha da mamãe? Rouba a toalhinha, tá? E vocês vão tirar o excesso dessa forma aqui, ó, gente, ó. Aperta, tá? Com vontade. Vem de baixo para cima,
dar aquela apertadinha para vocês removerem a sujeira que ficou no pincel. E usando um produto que seja de higienização e de preferência antibactericida. O álcool, como que eu posso falar para vocês? O álcool formulado 70 graus é bom. Existem produtos que eu vou dar dica para vocês lá na frente, que é para higienização, que são os sprays que vocês vão achar aí no mercado, que vai fazer uma limpeza, higienização e não vai correr risco de pegar fungos e bactérias, tá bom? Então hoje eu passei essa dica para vocês, pincel de corretivo e de base, o cuidado que tem que ter, né? E lembrando vocês, mais uma vez, marca, existem vários no mercado com um preço bem bacana e tem os pincéis que são um pouquinho mais caros, que vira modinha, porém eles têm uma eficiência muito grande, porque nós somos muito, vamos dizer assim, influenciado pelas blogueiras, por maquiadoras famosas. Mas isso não quer dizer que a gente tem que comprar um pincel que custa R$200 no mercado, como se tem pincel nesse valor, sim. Eu falo pra vocês que vocês vão encontrar pincéis em valores bem mais em conta. Até engasguei quando eu falei R$200, né? Jesus, dá até calor. Então não precisa disso, tá bom, meninas e meninos? Então fica a dica, siga o Tapa no Visu, compartilhe esse vídeo e eu conto com vocês. Manda dica, manda o que vocês querem saber, que o que tiver do meu conhecimento eu vou passar com o maior carinho pra vocês.